Pensamento, Jesus está na minha vida. Pronto. Vou ajeitar um pouquinho aqui, né? Eu acabei crescendo um pouco demais, não tanto. Aí onde eu chego, infelizmente, tem que. Mas aqui já tá bom. Que eu vi a outra palestra, eu percebi que eu fiquei muito assim. Aí eu já tenho uma barriguinha saliente. Aí abaixando, né, a coluna e, consequentemente, nessas festividades de final de ano, a gente acaba angariando uns pezinhos a mais, né? Estou precisando fazer muito trabalho de caridade aí para doar muita energia, doar aí pelo menos uns 10 quilos de ectoplasma para se fosse assim, né, os centros espíritas estariam cheios. Já imaginaram se a energia que a gente doasse nos nossos trabalhos fossem eliminadas assim em peso? Nossa Senhora, não ia ter centro espírita para a humanidade toda. Todo mundo iria vir atrás. Meus amados, queridos amigos, boa noite. Que alegria imensa estar essa noite mais uma vez aqui, né? A segunda vez que me faço presente nessa casa, com muita alegria. E foi a primeira casa, como eu disse na última vez que eu vim aqui, nas terras de Pernambuco, que me deu a oportunidade de falar, visto que eu sou de Campina Grande. Dito isso, queridos amigos, o nosso tema de hoje ele já foi falado, né? Seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem. Bem, esse tema não saiu da minha cabeça de forma a eu elaborar esse tema, mas precisamente ele é um recorte de uma fala de um escrito de Emmanuel, né? O querido mentor do nosso amado Chico Xavier. E essa fala, esse recorte, ele está mais precisamente pontuado em um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier lá na década de 60, mais especificamente 1961. Né? Livro esse chamado A Seara dos Médiuns. Esse livro ele é uma coletânea de pensamentos e reflexões acerca das questões presentes ali dentro do livro dos médiuns. E esse recorte que eu trago hoje aqui como tema da nossa palestra, ele está em dos capítulos desse livro, que é o capítulo 83, que se intitula Obreiros e Instrumentos. Eu gostaria de ler esse capítulo aqui com vocês, apesar do nome do capítulo, é apenas uma página com poucos parágrafos, e as reflexões que essa mensagem traz são bastante pertinentes e interessantes. Eu prometo que não vai ficar enfadonho, porque é pequenininho, e é interessante da gente abordá-lo, tá certo? Vejam só, outra coisa interessante sobre essas falas, né, porque elas foram retiradas através da psicografia do Chico Xavier, que eram realizadas em reuniões mediúnicas públicas. Né? Hoje a gente sabe que a maioria das reuniões, grande parte das reuniões mediúnicas que ocorrem de forma fechada, vamos dizer assim, privada, entre os trabalhadores daquela instituição, daquela casa. Né? Em algum lugar ou outro você ainda ouve falar que existem reuniões mediúnicas públicas, né? Mas particularmente eu não conheço nenhum local. Mas em décadas passadas, em anos passados, era um costume, era uma prática que era até relativamente comum. Eu acredito que a maior parte aí das instituições espíritas acabavam fazendo essa prática de ter a reunião mediúnica pública. Dito isso, né, como eu já havia falado, capítulo 83, Obreiros e Instrumentos. Aqui, Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre a questão número 226, mais precisamente parágrafo 12 do Livro dos Médiuns, que não convém a gente aqui falar sobre essa questão, mas o tema dessa questão, dessa pergunta lá, é referente à moralidade do médium. Mas vamos dar continuidade aqui e vai se encaixar com aquilo que a gente quer refletir. E aqui são as palavras de Emmanuel. Afirmas a cada passo plena confiança nos instrutores espirituais que a todos nos assistem. Neles reconheceis o timoneiro da evolução. Perdão, os timoneiros da evolução.
Entretanto, não confieis à inércia, atribuindo-lhes no mundo o dever que te cabe. A usina, quanto poderosa, não realiza a tarefa da lâmpada. O oceano, apesar de gigantesco, não atende ao mistério da fonte humilde. Vejamos, já nesses primeiros parágrafos aqui, algo pertinente e extremamente interessante da gente refletir. Nós, enquanto encarnados, enquanto humanos humildes na nossa compreensão de como o mundo funciona e como o plano espiritual também funciona, em algum momento podemos nos questionar: poxa, se existe uma espiritualidade tão evoluída moralmente, intelectualmente, que rege a evolução do planeta Terra, que rege a evolução moral, tecnológica, que vai chegar até nós através deles, por que que eu, enquanto encarnado, ainda preciso estar trabalhando para essa evolução moral em conjunto com a humanidade? Por que eu, enquanto encarnado, preciso fazer a minha parte para que esse planeta consiga atingir seu processo de evolução planetário? Por quê? Vejamos e podemos aí perceber pontos interessantes, que são esses. Apesar de termos uma espiritualidade tão evoluída que nos ampara, que nos protege, que nos intui, que nos orienta, o trabalho em si está nas nossas mãos. As semanas passadas, no estudo que estávamos realizando lá no Centro Apolo, chegamos em um determinado momento ao debate sobre aquela infeliz situação que ocorreu no Rio de Janeiro, sobre a chacina que aconteceu em uma daquelas comunidades e das várias pessoas que ali acabaram sendo mortas, né? E aí, muitas reflexões, e a gente se depara com situações de barbárie, situações de guerras que ainda existem no nosso planeta, e às vezes a gente pode acabar se colocando no lugar, às vezes, um pouquinho de superioridade àqueles que estão passando por essa situação. E isso é um perigo. E aí me vinha a determinada reflexão. Se estamos num mundo onde, infelizmente, acontecem chacinas, acontecem guerras e vários outros tipos de violências tão hediondas, tão dantescas, que sequer valeria a pena citar aqui, eu também tenho culpa. Nós também temos culpa. Se nós, enquanto encarnados, não tivéssemos culpa, não estaríamos precisamente nesse momento encarnados no planeta Terra. Talvez estivéssemos encarnados em orbes bem mais evoluídas. No sentido que eu, enquanto encarnado, enquanto de alma imortal que teve inúmeras encarnações nesse planeta, ainda não trabalhei o suficiente para que o nosso planeta conseguisse atingir esse patamar. Nós, seres humanos, espíritos em evolução, ainda não trabalhamos o suficiente para que a Terra tivesse conseguido almejar um patamar evoluído, maior que esse que está agora. E aí é que recai sobre nós a questão desse tema. Seja aonde for, aonde estiveres, é necessário que sejamos instrumento do bem. Nessa encarnação, nas outras. Nas outras já se foram, já se passaram. Agora temos que lidar com as consequências delas nesse momento, né? Consequentemente, temos uma vida inteira para ser instrumento do bem em todos os âmbitos ao quais estamos pertencendo. O âmbito familiar, no trabalho, na universidade, na escola, seja onde for, no centro espírita. É muito comum que a gente, enquanto ser humano, muitas vezes criamos caixinhas, né? Ou máscaras que usamos
para determinados lugares, âmbitos diferentes que nos colocamos. Então, muitas vezes eu sou uma pessoa com a minha família, eu sou outra pessoa no meu trabalho, eu sou outra pessoa no centro espírita. Acabamos pegando, né, essa máscara e colocando de acordo com a conveniência necessária dos lugares, dos ambientes onde nos encontramos. E ser o bem, ser instrumento do bem em todos os âmbitos que convivemos, não é necessariamente estar sendo uma figura franciscana, vamos dizer assim, no trabalho, em todos os locais onde habitamos. Não. Ser instrumento do bem necessariamente, às vezes, requer um pouco apenas de percepção daquilo que podemos fazer de melhor para com o outro. Se o Cristo já dizia, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, resumindo toda a lei nesses 2 mandamentos, o que falta para nós para compreender esse próximo? O que falta para nós para amar esse próximo, entender as necessidades deles e ser instrumento do bem na vida dele e daqueles que conosco convivem? Mas continuemos. Seguindo, Emmanuel vai dizer: eles, os obreiros da luz, oferecem planos admiráveis, contudo, não prestimosas para que as boas obras se consolidem. Auxiliam a enxergar a realidade, mas não dispensam olhos compassivos, que adoecem a revelação da verdade para que a verdade não se faça fogo destruidor. Ajudam a conhecer as pessoas e os problemas, mas pedem ouvidos caridosos que saibam discernir, a fim de que o mal não se levante por flagelo da vida alheia. Inspiram as ideias edificantes, mas rogam corações generosos que lhes detenham a luz. Apresentam as áreas destinadas à produção do melhor. No entanto, solicitam pés que procurem na direção do serviço. Eu achei essa parte extremamente forte. No entanto, solicitam pés que procurem na direção do serviço. O servir, o trabalho. Meus irmãos, somos muitos devedores. Infelizmente, né? Mas é fato, se estamos encarnados no planeta Terra, no Brasil, no século XXI, no ano de 2025, prestes a passar para 2026, isso comprova que você, meu irmãozinho, assim como eu, é um devedor. E temos muitos débitos a serem sanados. E sendo assim, precisamos servir. E o servir não é necessariamente você acordar às 6 horas da manhã para vir aqui para o Chico Xavier ou para outro centro que você frequente ou qualquer instituição religiosa a qual você faça parte e se descabele, apesar que a gente sabe que muitos irmãos estão nessa situação, para conseguir estar ali naquela instituição. Esse servir em todos os âmbitos ao quais, como já citado, nos encontramos. É o ouvido atencioso, o coração empático, a inteligência emocional, que pode ser capaz de amparar aquele irmão necessitado. Irmão esse que pode estar ao seu lado no trabalho, né? No dia a dia, nos lugares mais diferentes possíveis, né? Às vezes sequer conhecemos aquele que necessita do nosso auxílio, da nossa ajuda. E falta, às vezes, esse olhar mais empático para perceber em nosso entorno aqueles que estão necessitados. E vamos continuar. Não te digas sem mediunidade para a edificação a fazer, porquanto se estivéssemos apenas em função de meros fenômenos endereçados à inteligência, não passaríamos de agentes menos responsáveis, sustentando um parque de diversões. Através da onda de nossos pensamentos, podemos estar em contato com Cristo,
sabendo assim conscientemente a extensão do trabalho que nos compete. Seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem, chamado à prestação de serviço segundo a necessidade dos que te cercam. Esse complemento é maravilhoso. Chamado à prestação de serviço segundo as necessidades dos que te cercam. Não te faças desse modo indiferente ou desavisado, pois, conforme a antiga sabedoria, tudo o que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, nem neste mundo, nem no outro. Então, Emmanuel fecha aqui, né, esse capítulo com uma puxadazinha de orelha. Não te faças desavisado, não, meu irmão. Tu sabes, tu tem que ser instrumento do bem. Aonde estiveres, está lá internalizado você, na sua consciência. E como é difícil isso. Essa semana mesmo é interessante, né? Porque quando a gente disponibiliza um tema, aparentemente, o primeiro a ser necessário, a ser tocado por esse tema da palestra, é o que vai fazer a palestra. E eu passei uma situação por essa semana que eu refletia justamente sobre isso. Como é difícil ser instrumento do bem em todos os âmbitos onde a gente está, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. As pessoas que nos cercam, elas têm, né, visões, posições sobre a gente. E às vezes a gente não consegue ser o exemplo, nem ser esse instrumento do bem como gostaríamos de ser. E aí a consciência aponta, né? A consciência dá aquela puxadazinha de orelha e a gente começa a refletir. Meu Deus, eu vou falar sobre isso essa semana, lá no Chico Xavier, no domingo. E é logo na semana que eu entro em conflito comigo mesmo, por ter tido uma ação que eu percebi que talvez eu não tivesse sido instrumento do bem. E aí requer a experiência, experienciar as situações para tirar proveito delas e, consequentemente, tentar aprender e não mais praticar. Porque, meus irmãos, é fato, se uma situação é recorrente na nossa vida, é porque a gente ainda não aprendeu algo que deveríamos ter aprendido com aquela situação. Então é necessário ter essa consciência e, a partir dessa consciência, ter ações positivas para mudar isso e sanar essas situações que são problemáticas na nossa vida, que muitas vezes são problemáticas para nós e para o outro. Seguindo com um exemplo, cito agora uma jovem chamada Lizzie Velasquez, Lizzie mais especificamente, Lizzie Velasquez, uma jovem estadunidense. Hoje ela tem 36 anos de idade. Mas na época desse evento que ocorreu com ela, que eu irei citar, ela tinha apenas 17 anos. Mais precisamente no ano de 2016. Uma jovem adolescente normal, fazendo seu ensino médio. Certo dia ela acorda e acessa o YouTube. E lá ela tem uma surpresa. Ela encontra um vídeo com uma foto sua. Esse vídeo não tinha nenhuma fala, não tinha nenhum som, música, apenas a foto dela. E detinha apenas 9 segundos. E por incrível que pareça, esse vídeo chegou a ter 4 milhões de visualizações. Mas o que de tão espantoso havia nesse vídeo para que essa jovem tivesse viralizado tanto? O título do vídeo era o seguinte: A mulher mais feia do mundo. Entre inúmeros comentários denegrindo, atacando aquela jovem, um deles dizia o seguinte: Lizzie, por favor, faça um favor ao mundo.
coloque uma arma na cabeça e se mate. Entre outros vários comentários que pediam que ateassem fogo nela. E aí você pode se questionar, o que levava as pessoas a cometerem tal ato contra essa jovem? Lizzie nasceu com uma síndrome extremamente rara. Síndrome essa que existem apenas 2 pessoas no mundo catalogadas. Essa síndrome faz com que seu corpo não retenha gordura. Então, praticamente, no corpo todo dela, existe uma porcentagem de quase 0% de gordura. Quando ela nasceu, os médicos disseram a seus pais que não tivessem esperança. Disseram a ela que não esperassem que ela andasse, que ela falasse, ou que ela fizesse qualquer outra coisa. Contrariando os médicos, ela andou, falou e fez muito mais do que se esperava. Ela nunca teve uma aparência que seria a aparência padrão para as conveniências da nossa sociedade, devido à condição física que ela mantém. Lizzie teve várias complicações de saúde ao longo da sua vida. Uma delas fez com que ela perdesse a visão de um dos seus olhos. Entre todas as outras situações que ela foi vivenciando ao longo de sua vida. Ela conta que quando chegava na pré-escola, na educação infantil, assim como uma criança qualquer, que corria para o lado das outras crianças querendo brincar, fazer amizades, as crianças corriam dela e muitas eram rudes. E ela dizia que chegava em casa e ficava se questionando por que as outras crianças tratavam ela assim. Porque afinal ela se achava uma criança legal. E ela dizia, em muitas das suas falas, que todos os dias, quando acordava de manhã e se olhava no espelho, aquele momento era uma tortura. E ela se questionava várias e várias vezes se não teria como apagar aquela síndrome. Lizzie tinha em suas mãos várias possibilidades. Uma delas, inclusive, era fazer isso, que aquele comentário maldoso falava. Mas em vez de ela pensar em pôr fim à sua vida, ou se retirar para seu quarto e viver excluída da sociedade o restante da vida, ela ressignificou a sua condição. E ela disse: eu irei ter uma família, eu irei estudar, e eu farei muitas coisas. E assim ela fez. Ela entrou na universidade, se formou, se tornou palestrante motivacional e já lançou mais de 4 livros. Livros esses que abordam as questões do bullying para jovens e crianças e livros que trazem mensagens motivacionais para as pessoas. E continua atuando até os dias de hoje. Percebam, Lizzie, aonde ela estava, na condição que ela estava, ela conseguiu ser instrumento do bem. Ela, em suas palestras, diz: a sua vida está nas suas mãos. O que você vai fazer dela depende de você. A condição, o rumo que a sua vida tomará, estará decorrendo das decisões que você tomar. E aí você pode questionar: mas meu caro amigo, há situações que acontecem na nossa vida que não esperamos. Mas como você vai agir a partir dessas situações, cabe a você.
De fato, há problemas, há situações que ocorrem, que estão em nosso planejamento encarnatório, que não temos consciência que de fato irão acontecer e quando ocorrem nos desestabilizam de uma forma tamanha. Mas como lidamos com isso? Como vamos tomar a condição da nossa vida a partir desses momentos tão críticos vivenciados por nós? Isso está unicamente nas suas mãos. E, entre todas essas situações, ela tem uma fala extremamente perspicaz e interessante que eu gostaria de citar aqui. Quando ela, diante de uma plateia, fazendo uma palestra, que inclusive estava sendo televisionada naquele dia, ela cita o seguinte: eu uso sua negatividade para acender a chama que me faz seguir em frente. Vejam, meus irmãos, numa situação ao qual ela se encontrava, que não é fácil, ela conseguiu usar de toda essa negatividade jogada para ela como uma força motora, motivadora do seu trabalho. E imaginemos quantas e quantas pessoas hoje não têm acesso a essas palavras e a toda essa experiência de vida motivadora que a encarnação de Lise proporciona. É engraçado que ela fala até de forma humorada em suas falas, em suas palestras, que apesar de tudo há coisas boas na condição dela. O fato dela ser cega de um dos olhos faz com que ela, quando for comprar a sua lente de contato, seja só a metade dos custos daquela lente. Ela fala isso, inclusive, sorrindo. Se eu preciso comprar um óculos de leitura, é só a metade do preço. Se tem alguém que não está sendo muito agradável comigo, eu começo a olhar para ela apenas com o meu olho direito, que é o olho ao qual ela não detém a visão. Entre outras coisas, ela diz ainda que, pelo menos eu posso comer muito doces sem ter culpa. Então vejamos, meus irmãos, não é fácil, mas podemos ressignificar tudo aquilo de mal que acontece conosco. Pois, por pior que essas situações sejam, elas podem ser fonte motivadora da nossa evolução e da evolução do outro que está do nosso lado. Porque não esqueçamos que nosso exemplo também motiva. E quando o nosso exemplo se torna uma força motora, estamos também sendo instrumentos do bem. Continuando, gostaria de trazer também outro belíssimo exemplo. Exemplo esse que a primeira vez que eu tive conhecimento, eu me derramei em lágrimas. Na década de 80, mais especificamente 88, a senhora Winter estava organizando seu sótão, isso na Inglaterra. Naquele momento, ela encontra um baú que até então não tinha visto. Quando ela abre esse baú, ela encontra inúmeras fotos de crianças e cartas também direcionadas a essas crianças. Ela começa a se questionar quem são aquelas crianças e por que aquelas fotos estão ali. Ao conversar com seu esposo, o senhor Nicholas Winter, ela questiona se ele conhecia aquelas crianças, quem eram elas. E aí, a partir desse questionamento, o senhor Nicholas Winter conta uma história que é um dos maiores exemplos de humanidade que eu já vi. Na década de 38, de férias na Tchecoslováquia, o senhor Winter
via a situação que se aproximava de desespero naquela região. Um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial, várias pessoas já começavam a desaparecer. Judeus que já tinham tido suas riquezas roubadas, seus bens roubados pela imposição do nazismo. Ele, percebendo aquela situação, se inquieta e começa a perguntar a si mesmo se havia a possibilidade de ele fazer algo. Ele envia inúmeras cartas para vários países e apenas 2 países respondem a ele: a Inglaterra e a Suécia. Ele organiza 2 trens que saem lotados de crianças, indo para esses 2 países. Ele se perdura por não ter conseguido ainda fazer com que o 3º trem saísse daquela localidade com mais crianças a serem salvas. Mas esses 2 trens conseguem chegar a seu destino e depois ele nunca mais teve notícias dessas crianças. E não soube o que fora feito delas. O mais impressionante é que por mais de 30 anos o Sr. Winter nunca havia mencionado isso com nenhum de seus familiares. E essa ação dele nunca tinha vindo à tona. A partir desse momento, com a divulgação dessas informações, ele começa a receber uma série de homenagens. A rainha da Inglaterra o chama e condecora ele como Sir Nicholas Winter. O presidente dos Estados Unidos, no ano de 2008, manda uma carta para ele. A Tchecoslováquia também faz uma homenagem imensa para ele. Mas a maior de todas as homenagens em vida que ele haveria de ter foi num programa de auditório. Ele foi chamado, um programa popular da Inglaterra. Lá, ele sentado na plateia, a apresentadora questiona a ele sobre o paradeiro daquelas crianças. E ele abertamente fala que não fazia ideia de onde aquelas crianças, que eram mais precisamente 669 crianças que conseguiram ser salvas através das ações dele. A apresentadora diz: essa jovem, essa moça que está ao seu lado foi uma dessas crianças. E a mulher ali abraça ele, ele começa a chorar. E depois a apresentadora pergunta quem naquele auditório tinha sido uma das crianças que o Sr. Nicholas havia salvado. Inúmeras pessoas se levantam naquele momento. Quase toda a plateia. Depois, a apresentadora questiona: quem aqui é filho ou netos das crianças que o Sr. Winter salvou? E o restante de toda a plateia se levanta. Ali naquele momento, o Sr. Winter se desaba em choros. E toda aquela plateia levantada aplaude ele. Vejamos esse exemplo, meus irmãos. O Sr. Winter não tinha necessidade alguma de fazer aquilo que ele fez. Ele estava de férias. Mas ele percebeu uma situação ali que ele poderia ser instrumento do bem. E nunca recorreu atrás dos méritos por ter feito aquilo. Devido ao acaso, a sua situação foi à tona. Quando perguntado se ele se considerava um herói, ele disse: não. Para mim,
Heróis são aqueles que fazem algo impossível. Em seguida, o repórter olha para ele e fala: mas você não acha que o que você fez foi algo impossível? E ele responde: para mim, algo só é impossível quando é obviamente impossível de se fazer. E ali, na simplicidade dele, a gente percebe que por mais impossível que alguma ação possa parecer, às vezes essa impossibilidade para ser quebrada só demanda de um querer, de um sim, de uma força de vontade, que às vezes não é nem tão grande quanto imaginamos. Quando foram entrevistadas algumas dessas crianças que ele salvou, foi percebido que inúmeras delas, tentando ser gratas, mesmo sem ter contato nenhum com aquele senhor, começaram a prestar serviços em prol do outro. Um caso de dessas crianças, ele mencionava: hoje, eu sou pai adotivo de 3 crianças. Outro mencionava: eu dou 3 dias de serviço voluntário no hospital infantil. Entre outras inúmeras dessas crianças que tinham algum trabalho benemerente, de caridade social, que atuavam em várias causas diferentes, inspirados pelaquela ação que salvou a vida delas enquanto crianças. Percebam, meus irmãos, que o bem, ele é como um vírus, ele se propaga. O mal também, mas o bem tem essa força motivadora muito maior. Sendo instrumento do bem aonde estiveres. Vejam como isso é belo. Veja como isso é motivador. Quando pensamos nisso, pensamos também no que a espiritualidade fala acerca disso. E aí, indo em direção à codificação, mais precisamente no Livro dos Espíritos, temos 2 questões que gostaríamos de trazer aqui para abordar com vocês. A primeira é a questão 642, onde Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, olha, eu não estou fazendo bem, mas eu também não estou fazendo mal. Eu estou aqui quietinho no meu canto, estagnado, parado. Não faço mal a ninguém, mas também não estou afim de fazer o bem, não estou afim de ajudar ninguém, não. Eu só não perturbo ninguém, nem faço mal, nem faço bem. E aí vem a resposta da espiritualidade: não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Meus irmãos, aquele que também não faz o bem, que se omite, peca como já dito o ditado, peca pela omissão. E não se enganem, a omissão de fazer o bem também é um atraso espiritual para nós. Quantos de nós nem vai para frente, estagna, se engessa por não fazer nada? É necessário um movimento de coragem, sim. É necessário termos motivação, sim. Inclusive muita paciência para fazer o bem. Muita paciência. Porque a gente sabe que não é porque a gente está fazendo o bem que o bem vai ser retornado a nós em forma de gratidão daqueles ao qual fizemos o bem. O bem vai retornar em algum momento, se não nessa encarnação, na próxima. Mas às vezes ele não vem diretamente àqueles ao qual proporcionamos o bem. E isso requer um movimento de paciência grande
Por isso que é tão necessário praticar o bem, porque nos proporciona a evolução ao ponto que quando eu vou lá, faço minha caridade, ou ajudo um amigo, dou uma palavra, um conselho, aí esse mesmo irmãozinho que eu estou lá dando um conselho, dando uma palavra, chega, me apunhala pelas costas, fala de mim para outro irmão, faz com que eu perca o emprego. Ou aquele irmão que eu estou dando a caridade, vou lá, dou o prato de comida, dou a sopa, é muitas vezes o mesmo irmão que vai lá por alguma questão, se enfurece contigo, o xinga. E aí a gente tem que exercitar tudo aquilo que a gente vai estudando ao longo dos anos no Espiritismo. A paciência, a empatia, saber o lugar que aquele indivíduo está. Muitos anos, do meu trabalho no Espiritismo foi mais cortando cebola do que fazendo qualquer outra coisa. Eu digo que estava refletindo sobre isso essa semana. Muita gente começa no Espiritismo por Kardec, graças a Deus, que bom. Mas eu comecei no Espiritismo cortando cebola, e foram muitos anos cortando cebola até ir para Kardec. Demorei, mas fui. Não faça esse movimento. Vão cortar a cebola, mas também vão para Kardec estudar. E aí, eu digo isso porque eu tive, dentro de trabalhos de caridade, sopões, por muitos anos. E tinha alguns casos que eram bem particulares. Às vezes, a gente fazendo aquele alimento para doar, aí chegava algum irmãozinho ou outro, que muitas vezes estava sob efeitos de entorpecentes e questionava: meu irmão, mas uma vez chegou um irmãozinho e ele disse essas seguintes palavras: olha, eu queria pedir desculpa, mas é porque eu fiquei um pouco enjoado com a comida de vocês aqui. Não tem como você me dar o pacote fechado não, que eu faço em casa? Então, assim, é necessário um movimento de paciência aí. Entender que a condição daquele irmão naquele lugar, a condição mental, a condição moral, emocional, é totalmente diferente. Ele sequer pesa as palavras ao falar isso. E aí, meus irmãos, é que há toda essa necessidade de exercitar a empatia, o amor, o emocional para não se irritar. Então, fazer o bem, ser instrumento do bem, não é fácil. Evidentemente não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo já era Chico Xavier. Todo mundo já era um Emmanuel. Todo mundo já era um São Francisco. Mas estamos longe disso. Ainda lutamos internamente para conseguirmos fazer o bem. Porque fazer o mal, muitas vezes, é mais fácil. E requer um piscar de olhos. É rápido, é ligeiro. Mas o bem é doloroso, é difícil. Mas, muitas vezes, requer apenas um sim. Seguindo, a outra questão muito interessante aqui, que é a questão seguinte, a 643, onde Kardec vai perguntar o seguinte: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será que existe alguém que na condição aonde ele está é impossibilitado de fazer o bem? Será que existe alguém que esteja cercado de condições que impossibilite ele de fazer qualquer tipo de bem? E aí vem a lapada em forma de resposta da espiritualidade. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste
para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Praticamente, resumindo de forma bem simplória, se você convive com outro ser humano, você tem a possibilidade de fazer o bem. Até mesmo se você estiver numa ilha deserta, isolado de tudo e de todos, ali haverá a possibilidade de você fazer o bem. Talvez não exista seres humanos convivendo com você, mas existe uma natureza, existe uma fauna, uma flora, que também são criações do divino, que muitas vezes esquecemos. A gente é espírita, a gente faz caridade, a gente ora pelo outro, mas esquece de cuidar da nossa casa, que é tão fundamental para a nossa evolução, porque sem ela a gente não tem a possibilidade de encarnar, né? Então, pensemos e refletimos também sobre isso. A necessidade de cuidarmos do local aonde estamos encarnados, o planeta Terra. A humanidade, aparentemente, não vem refletindo como deveria acerca dessas condições. Então, possibilidades para se fazer o bem existem inúmeras. Enquanto não mais estivermos encarnados, haverá também possibilidade de fazer o bem, meus irmãos. Porque não pensem que após o momento do nosso desencarne, que iremos para um lugar onde vai haver apenas orações, adorações. Eu digo que é a imagem do céu procrastinador, né? Que você vai, aqueles céus de panfleto, onde você só vai adorar, orar, conviver com um tigre do seu lado, aquela coisa toda. Não é isso. E também não é uma crítica a quem crer nisso. Mas nos outros planos espirituais, quando chegarmos neles, aí sim é que a gente vai ter a oportunidade de fazer mais o bem ainda. Porque vamos trabalhar, vamos estudar, vamos tentar ajudar aqueles que ainda estão encarnados aqui. E quando essa terra estiver num nível onde todos forem bons, aí a gente vai procurar outras orbes para poder ajudar também. O trabalho no bem nunca vai parar. E isso é muito belo. Que possamos ter essa compreensão de que é necessário ser instrumento do bem em todo momento, em todos os lugares, em todos os planos, seja o plano físico, seja no plano espiritual, em todas as orbes. E assim o bem se propagará. Meus queridos amigos, é com essas reflexões que encerramos a nossa fala de hoje. Agradeço imensamente a paciência de vocês, que possamos levar essa compreensão da necessidade de ser instrumento do bem onde estivermos, não só aqui dentro do Centro Espírita, mas em todos os lugares da nossa vida, em todos os âmbitos. Muitíssimo obrigado. Então, podemos encerrar com a oração. O aviso sobre o passe, não é isso? O Caríssimo pediu para avisar que hoje o passe vai ser coletivo, tá certo? Então, nos concentremos para que a espiritualidade possa trabalhar em nós. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao nosso querido e amado Jesus. Espiritualidade amiga que aqui se faz presente, querido e amado Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar vivo, por mais uma oportunidade de ser instrumento do bem, que possamos ter sempre em nosso íntimo, em nossa consciência, a vontade de buscar-te mais e mais e mais, para que possamos galgar maiores degraus na nossa evolução e, consequentemente, assim,
sendo melhores para nós e melhor para os próximos que estão ao nosso entorno. Muitíssimo obrigado por tudo, hoje e sempre. Assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor